Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de estudos sobre por que é importante eu me batizar, ou sobre a doutrina do batismo. Ontem nós estivemos falando sobre o primeiro tipo de batismo de 4 que existem. O batismo no corpo de Cristo, através do novo nascimento. Nós somos inseridos na família de Deus através do Espírito. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo propriamente dito, o batismo que é mais fácil de ser compreendido e mais comumente concebido, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas. O que a Bíblia diz sobre o batismo nas águas e o que nós podemos aprender sobre essa doutrina cristã tão importante para a vida de todo cristão? Temos como base Mateus 28, versículo 19. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tanto o ensino da palavra, quanto o ir evangelizar, quanto batizar, é um ide, é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Não venha com chorumelas, com desculpas esfarrapadas diante de Deus. Se você crê em Jesus, se você tem uma aliança e um compromisso com Deus, você, tendo possibilidade, precisa se batizar. É um mandamento, é uma ordenança do Senhor Jesus. Então, o batismo nas águas é o famoso batismo dos crentes, dos cristãos, daqueles que têm aliança com Jesus, dos discípulos de Jesus. É um ato físico que expressa uma verdade que acontece no mundo espiritual. Por meio desse ato, dizemos que compartilhamos com Cristo a sua morte e a sua ressurreição. E obviamente a pessoa batizada não está morrendo para o pecado como fez Jesus, mas está dando um testemunho público do fato de que ela se identifica com a obra da cruz, com a obra de Cristo. Do mesmo modo como Cristo morreu para o pecado, o crente ao batizar-se demonstra simbolicamente que também está submetendo-se à mesma morte de Jesus, no sentido simbólico, figurado e também prático da sua vida cristã. Ao submergir, ele está representando ali, através desse ato, o sepultamento da sua natureza pecaminosa, de que ele vai lutar, de que ele vai se arrepender quando cair e tropeçar, de que ele vai lutar com todas as forças contra o pecado, sepultando-se para a sua natureza pecaminosa, e quando emerge da água, quando se levanta, ele se levanta por uma nova vida no poder da ressurreição, no poder do Cristo ressurreto. Como Paulo também declarou que vivia para Jesus, para ser discípulo de Jesus, para ser apóstolo de Cristo, eu e você vamos ter como base Gálatas 2:22. Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo está vivendo em você, meu irmão? Quando nós nos batizamos, a pessoa está declarando publicamente que agora em Cristo morreu para o pecado e agora, a partir de então, vive para Deus, identificando-se com Ele, de boa vontade, com voluntariedade, alegremente ele se identifica com a obra redentora da cruz de Cristo. Por que é necessária a imersão na água? A palavra grega para batismo é uma transliteração da palavra baptismo, que significa afundar ou imergir. A palavra baptize, a palavra era usada para descrever a imersão de um pano em uma mistura de tinta e água. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. Por quê? Porque ali havia um grande volume de água, indicando que também o batismo de Jesus, o batismo de João, era o batismo por imersão. João 3:23. A razão principal é esta: só a imersão pode simbolizar o sepultamento corretamente. Isso é, um sepulcro nas águas batimais, com relação à morte, ao pecado.
é o que diz Romanos 6, versículo 4 e Colossenses 2, versículo 12. Você pode ler aí na sua casa essas duas referências bíblicas do batismo por imersão. A segunda pergunta que surge: por que uma pessoa deveria ser batizada nas águas? Que simbolismo tem isso? O que significa isso espiritualmente falando, biblicamente falando? Primeiro, porque é um mandamento de Jesus. Como eu falei, Mateus 28, 19, o ide de Jesus. Segundo, porque é uma garantia de uma consciência pura para com Deus, conforme nos ensina a epístola de 1 Pedro 3, 21. Terceiro, porque o próprio Jesus foi batizado de forma exemplar para nós, como um exemplo. E Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha falhado, ele não tinha mancha nem mácula, mas mesmo assim, para ser um modelo, uma referência para nós, Jesus foi batizado em Mateus 3, de 13 a 17, você tem ali o relato do batismo de Jesus. Em quarto lugar, porque é um tipo, ou seja, um símbolo da circuncisão, da aliança do povo de Deus com o próprio Deus, assim como a circuncisão marcava os homens do Antigo Testamento, uma aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dos patriarcas, assim também o batismo nas águas é a circuncisão dos crentes da nova dispensação, do Novo Testamento, conforme nos ensina Paulo em Colossenses 2, de 11 a 12. E quinto, porque era uma doutrina fundamental na igreja primitiva, na igreja, nos primórdios da igreja, nos primeiros cristãos, os primeiros discípulos eram batizados, era um ensinamento apostólico, era um ensinamento doutrinário fundamental da igreja nos seus primeiros séculos e deve e é até hoje dentro da história da igreja. Você pode ler esses relatos no livro de Atos 2, 41 e em Atos 10, 47 a 48 e Atos 19, quando Paulo também está ali na cidade de Éfeso, nós vemos claramente que dentro de um grande avivamento, de um grande mover de Deus, os 12 discípulos iniciais da igreja de Éfeso já tinham sido batizados no batismo de João, que era o batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza lavar ou limpar o crente. Atos 22, versículo 16. E é somente um símbolo, pois de fato somos purificados e limpos pelo sangue de Jesus, conforme nos ensina Apocalipse 1, versículo 5 e Efésios também, capítulo 1. Somos lavados também pela palavra de Deus, é o que nos ensina João 15, versículo 3, na oração sacerdotal do Cristo. E a purificação do pecado é simbolizada e testificada pelas águas do batismo. É uma confissão externa do que aconteceu internamente conosco, por dentro de nós, o novo nascimento, a conversão, o que a gente chama também de regeneração. São três conceitos similares: novo nascimento, conversão e regeneração. São expressões, são conceitos que significam o mesmo milagre, o milagre da regeneração, do novo nascimento ou da conversão, tá bom? Então o batismo é uma confissão externa do que aconteceu dentro de nós, no nosso coração, a partir do novo nascimento. Expressa então a nossa identificação com Jesus. É eu e você nos identificando com Cristo. É o que nos ensina Romanos 6, de 1 a 11. Terceiro lugar, o batismo nas águas é uma confissão também múltipla, né? Como assim uma confissão múltipla? Primeiro, porque é uma confissão aos céus, né? Uma confissão do céu. A nossa fé na morte e ressurreição de Jesus, conforme nos ensina Paulo em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Segundo, é uma confissão diante da igreja, declarando que nós somos parte daquela comunidade da qual nós fazemos parte. Terceiro lugar, é uma declaração ao mundo sem Deus, de que nós fomos mortos para o mundo sem Deus e hoje somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Em quarto lugar, também é uma confissão múltipla, porque é uma confissão diante do diabo e dos demônios, de que nós somos libertos dele, saímos do império das trevas e adentramos por causa de Jesus no reino da luz, no reino do seu Filho amado, do Filho de Deus, no reino de Jesus.
Então, através do batismo nas águas, nós nos identificamos com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você já foi batizado nas águas, querido? Se ainda não foi, tome uma decisão hoje. Eu trouxe todas essas informações para que você seja movido pelo Espírito Santo a se consertar com Deus, se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida e o teu coração a Jesus, buscar uma igreja bíblica séria com Deus, que pregue a palavra de Deus e que faça você viver nessa nova aliança com Jesus. E se batize, irmão, porque o batismo não é opção para o crente, para o cristão, é um mandamento do Senhor. Ou você obedece ou você desobedece. Tem muita gente que vive a vida toda enrolada, não resolve os seus problemas e os seus emaranhados, os seus embaraços. E infelizmente, se você não resolver essas coisas, você está caminhando num trilho de morte e de condenação eterna. Conserte a tua vida com Jesus, com Deus, caminhe rumo à salvação, desembaraçando de todo o pecado que tenazmente te assedia, de todo embaraço que te atrapalha na caminhada da vida eterna, e conserte-se com Deus, corrija suas vidas, atitudes e posturas, e firme uma aliança com Deus através do novo nascimento, e outra aliança externa através do batismo nas águas. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você nessa manhã, o batismo nas águas. O porquê que eu tenho que me batizar é o segundo vídeo dessa série de 3 a 4 vídeos que nós vamos estar fazendo. Continue conectado conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dá um likezinho aí, siga o nosso canal no YouTube, e aqui debaixo tem todas as informações das nossas redes sociais, do nosso site, as informações da nossa igreja, horário de cultos, tem tudo ali disponível para que você possa crescer, florescer, se desenvolver no Senhor, em nome de Jesus. E ali também, aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério pastoral, no nosso ministério, na nossa vida, e tenho certeza, você será tremendamente abençoado, se levantando como um cooperador fiel na obra extraordinária, grande, poderosa, chamada Reino de Deus. Deus te dá o privilégio de ser um cooperador fiel no reino extraordinário, grandioso, poderoso de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha se engajar conosco, venha participar conosco, se engaje através do seu envolvimento pessoal e financeiro. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Um abração, um beijo, um dia abençoado. Deus vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.